Hoje vou explicar a primeira parte de uma minissérie dramática chamada Clickbaits. Spoilers! À frente, atenção e cuidado. O início do episódio mostra-nos a festa de aniversário de Andrea Brewer. A sua família reuniu-se para celebrar a ocasião. O seu filho Nick, a sua filha Pia, juntamente com a mulher de Nick, Sophie, oferecem uma prenda de aniversário a Andrea. Pia fica desiludida ao ver que a prenda é uma jardineira. Quando tinha pedido a Sophie uma máquina de fazer pão, ela faz comentários sarcásticos a Sophie sobre as suas ideias serem foleiras. Nick fica zangado com ela. Nick fica furioso com ela por desrespeitar a sua mulher e pedir que saia imediatamente da festa. Os filhos de Nick e Sophie, Ethan e Kai, olham horrorizados para os adultos que estão a discutir. Pia sai envergonhada e vai para uma discoteca, bebe muito e dança loucamente para esquecer o que aconteceu antes. Algum tempo depois, está na casa de banho da discoteca, a enviar mensagens a um homem chamado Wood, que conheceu numa aplicação de encontros. Ela envia-lhe uma mensagem para ele se encontrar com ela, mas deixa cair acidentalmente o telemóvel na sanita quando se levanta para puxar o autoclismo. Na cena seguinte, ela está no seu apartamento, colocando o telemóvel no arroz para que este absorva toda a água e se consertasse sozinho. No dia seguinte, dirige-se ao hospital onde trabalha como enfermeira. Ela está a assistir um doente enquanto ele lhe mostra vídeos interessantes na internet para se distrair. Num dos vídeos, o irmão de Pia, Nick, segura um cartão que diz "Eu abuso de mulheres". De seguida depois, segura noutro cartão que diz com 5 milhões de visualizações, "Morro". Ele parece estar a ser espancado e assustado, como se alguém o estivesse a obrigar a segurar os cartazes. Pia fica chocada e não sabe o que se está a passar. Corre para o telefone do hospital para ligar a Nick, mas a chamada vai diretamente para o voicemail. De seguida, liga para a Sophie, da mulher de Nick, mas ela também não atende. Pia passa-se e vai a correr para o trabalho de Nick. Pergunta ao colega de trabalho, Matt, por ele. Matt diz que não o vê desde a manhã seguinte. Pia mostra-lhe o vídeo, o que preocupa Matt, que pergunta à sua outra colega Dawn se viu Nick. Os dois descobrem que ele faltou à reunião das 8 horas e que ainda não foi trabalhar. Pia está agora mais preocupada do que nunca e corre para a escola onde Sophie dá aulas. Entra de rompante, mesmo quando os guardas a avisam para não o fazer. Sophie livra-se do guarda e vê o vídeo, e vê ela própria o vídeo. Fica tão chocada como Pia ao ver o vídeo. Segundo ela, Nick saiu para o trabalho como de costume, de manhã, pelo que o vídeo não faz sentido. As duas vão então à polícia para apresentar um relatório de desaparecimento. No caminho, as visualizações do vídeo de Nick atingem 9.000 e continua a aumentar rapidamente. O caso é tratado por um detetive da polícia chamado Roshan Armiri. O detetive faz-lhes várias perguntas sobre Nick e concentra-se na parte em que ele agride mulheres. Sophie responde calmamente a todas as perguntas, mas Pia fica irritada. Ela e Roshan parecem conhecer-se, mas não agem de acordo com esse facto. Sophie recebe uma chamada do seu filho mais velho, Ethan, e volta para casa. Os rapazes ficam angustiados ao verem o vídeo do pai. Ethan está no seu tablet a tentar aceder à aplicação Find My Phone, que pode mostrar onde Nick está. No entanto, a aplicação não consegue encontrar a sua localização porque o seu telemóvel está desligado. O vídeo atingiu 300.000 visualizações em apenas algumas horas e toda a gente os comentários estão a chamar monstro ao Nick. Sophie diz aos miúdos para não verem mais o vídeo e para deixarem de ir à escola, por enquanto. Pia regressa ao seu apartamento e vê que o telemóvel está finalmente a funcionar. Encontra uma mensagem de voz de Nick em que ele pede desculpa pela discussão do dia anterior. No dia anterior e diz que há coisas de que precisa de falar com ela. Pia ouve a mensagem de voz. Pia repete a mensagem de voz enquanto conduz até a casa da mãe, Andrea. Ela pergunta a Andrea se falou com Nick naquele dia, se falou com Nick nesse dia. Mas Andrea diz que não. Pia opta por não lhe contar a situação para que ela não se preocupasse. Nesse momento, recebe uma mensagem de Sophie a pedir-lhe para ir à esquadra da polícia imediatamente. Lá, as duas descobrem que outro vídeo de Nick foi colocado no site. Neste, ele segura um cartão que diz "Eu matei uma mulher". Desde então, o caso passou a ser um homicídio. O colega de competição do detetive Roshan, o detetive Zack de Luca, é adicionado para investigar o caso. Depois de ver o vídeo, Pia reconhece imediatamente que os 2 primeiros sinais são da autoria de Nick.
Nick, mas o terceiro não. Luca acredita que o vídeo pode ser uma confissão e pergunta às mulheres se Nick é conhecido por ser violento. Uma Sophie furiosa disse-lhe que Nick não faria mal a ninguém, homem ou mulher. Pia também retalia, dizendo que Nick é a vítima e que os detectives deviam fazer alguma coisa antes que o vídeo atinja 5 milhões de visualizações. Quando Sophie e Pia saem da esquadra, Pia mostra a Sophie a mensagem de voz que recebeu e pergunta-lhe se deve mostrá-la à polícia. Mas Sophie quer manter a mensagem em segredo porque Nick parece estar a pedir desculpa, o que não ajudaria o caso, pois a polícia já suspeita que ele seja um assassino. Enquanto conversam, Sophie recebe uma chamada de um jornalista que a quer entrevistar. Os dois ficam mais nervosos por causa da chamada. O vídeo tem agora mais de 1,5 milhão de visualizações. Uma Pia nervosa vai ter com o seu amigo gênio informático Vince e pedir que, de alguma forma, descubra a localização do Nick. Vince diz que descobrir a localização do Nick está fora do seu alcance, mas criou um subporto onde pessoas de todo o mundo estão a investigar o caso do Nick e a ajudar a procurá-lo. Pia não acredita que um simples site possa encontrar o seu irmão, mas agradece a ajuda na mesma. Depois disso, dirige-se à casa de Nick e é abordada por uma repórter. No exterior, Pia grita-lhe para não entrar na propriedade privada e entra. Uma Andrea desapontada confrontar por ter escondido o desaparecimento de Nick. Ela pede desculpa e vai ver como está o filho de Nick, que parece estar calmo e a brincar no momento de crise. Quando Pia regressa ao seu apartamento, o vídeo foi notícia, devido à sua popularidade. De repente, o seu amigo hacker Vini chega com informações importantes. As pessoas do subporto descobriram que o vídeo foi gravado num tipo específico de carrinha de entregas. Analisando os símbolos no fundo, Pia agradece a Vince e leva a prova para a polícia. Começam a procurar a carrinha específica através das câmaras de trânsito, enquanto Pia espera do lado de fora, acompanhada pelo colega de trabalho de Nick, Mats. Passado algum tempo, ela atualiza o site e vê que as visualizações atingiram os 5 milhões. Nessa altura, Roshan e os agentes saem à rua, afirmando que encontraram a carrinha. Todos se dirigem rapidamente para o local com uma equipe SWAT, mas descobrem que a carrinha está vazia. Procuram na zona, mas não encontram nada. Finalmente, a polícia conclui que Nick não estava na carrinha quando esta foi eliminada. De volta à esquadra, Luca atribui tarefas a todos os agentes envolvidos no caso, mas exclui Roshan porque ele não é do departamento de homicídios, e os seus serviços já não são necessários. Quando Roshan tenta retaliar, Luca pede-lhe que acompanhe Sophie à sua casa. À porta de casa, Sophie é assediada pelos repórteres. Roshan acompanha até ao interior da casa e vê que esta está a ser investigada em busca de provas. Vários agentes da polícia espalham-se, à procura de qualquer pista significativa que possam encontrar. Os miúdos perguntam a Sophie se Nick foi encontrado e ela garante-lhes que ele voltará em breve. Nessa altura, Luca chega à casa e confisca os telemóveis de todos os membros da família para poderem extrair dados que os podem ajudar no caso. A família está cética em relação ao procedimento, dizendo que estão a ser tratados como suspeitos. Todos entregam o telemóvel, exceto Pia, que diz que o seu está no apartamento porque está avariado. No meio da busca, Pia sai para fumar. Roshan seguia para uma conversa. Enquanto os dois conversam, descobrimos que há muito tempo que conversam um com o outro através de uma aplicação de encontros. Na verdade, antes de o telemóvel de Pia cair na sanita, ela estava a planear encontrar-se com Roshan. Ela pedir que a mantenha informada de tudo o que acontecer com o caso. No entanto, Roshan revela que foi afastado do caso por ser do Departamento de Pessoas Desaparecidas. Ele sugere a Pia que peça ao sargento para o colocar no caso e Pia concorda. Mais tarde, Roshan está a vasculhar a casa sozinho quando vê Ethan no seu quarto com um tablet. Ethan diz que era o velho tablet do pai que já ninguém usa. Roshan continua a pedir-lhe para ver se tem alguma coisa importante, mas Ethan insiste que precisa dele para monitorizar a busca. Ele explica que o caso do Nick se tornou que as pessoas criaram uma aplicação chamada de Anakin dedicada à sua busca. Na aplicação, as pessoas percorrem as zonas da cidade onde o Nick pode ser encontrado e procurando. O Nick é procurando
As zonas que já foram procuradas estão marcadas a vermelho no mapa. Isto desperta o interesse de Roshan e ele pega no tablet para si. Depois vai à esquadra da polícia e mostra a aplicação ao sargento. A aplicação a sargento. Mas ela não é a favor de envolver os civis na busca. Roshan também lhe mostra as mensagens de texto que foram extraídas do telemóvel de Ethan, onde ele fala de uma grande discussão entre os seus pais. Quando Roshan sai do gabinete do sargento, o detetive Luca pede-lhe condescendentemente que vá para casa. Roshan dirige-se então a um local que não foi revistado pelo Daniken e encontra 2 adolescentes, à procura do corpo de Nick. Sem progressos, Roshan visita a mesquita e depois a sua casa. Os pais já o tinham visto nas notícias e estão orgulhosos por ele ter trabalhado num caso tão importante. Perguntam-lhe quando é que ele vai ser promovido para o departamento de homicídios. Mas Roshan rejeita a pergunta. No dia seguinte, Sophie faz uma declaração oficial aos repórteres, pedindo aos raptores de Nick que não o magoem. Mais tarde, Pia pede a Roshan para se encontrar com ela sós no seu carro e mostra-lhe a mensagem de voz que Nick lhe deixou antes do seu desaparecimento. Roshan irrita-se com ela por não lhes ter dado a informação mais cedo. Mas Pia defende-se dizendo que podem ver o telemóvel dela agora. Ele pergunta-lhe qual o problema que Roshan queria falar com ela, mas Pia também não sabe. Roshan vai ter com a sargento e conta-lhe a nova informação recém-descoberta. Também revela a sua relação com Pia antes do desaparecimento de Nick. Depois disso, regressa à sua secretária e encontra as fotografias do seu perfil de encontros coladas por todo o lado na sua estação. Luca ri-se dele por isso. Roshan, furioso, acusa o Roshan, furioso. Culpa-o por ser discriminatório em relação a ele por causa da sua religião. Mas Luca bate palmas. Luca ri-se dizendo que Roshan não é um jogador de equipa e que está a usar este caso para ser promovido. No dia seguinte, a bicicleta de Nick é encontrada na berma de uma estrada isolada. A polícia corre para lá e investiga o local. Logo, uma seringa vazia é encontrada nas proximidades. Concluem que foi usada para raptar o Nick. Após a investigação, Nick vai à casa de Sophie e é recebido pela sua mãe. Ruby informa a família que a multa de Nick foi encontrada e pede para falar com Sophie em privado. Ele pergunta-lhe sobre a mensagem de voz de Nick para Pia, ao que ela revela a discussão que tiveram na noite anterior. Depois, Roshan pergunta se Sophie e Nick estavam a ter problemas conjugais antes do seu desaparecimento. Sophie, perturbada com a pergunta, afirma que o estado da sua relação não tem nada a ver com o desaparecimento de Nick. Nada a ver com o desaparecimento de Nick. Roshan fica desconfiado e pergunta-lhe diretamente se ela sabe onde está o marido. Sophie olha para ele incrédula e pede-lhe que saia de casa. A seguir, vai ao apartamento de Pia e encontra a observar a aplicação de Anakin. Ele pergunta-lhe sobre a sua discussão com Nick, mas é ignorado. Eventualmente, ela diz-lhes que ela e o Nick são mais próximos do que a maioria dos irmãos, mas que ele estava a agir de forma diferente há alguns meses. Discutiram porque ela chamou a atenção. Revela também que, a 16 de março, ele veio ter com ela com nódoas negras, e disse-lhe para guardar segredo da Sophie. Enquanto conversam, a aplicação de Daniken mostra que o corpo de Nick foi encontrado. Roshan e Pia correm rapidamente para o local onde uma multidão de pessoas à volta do corpo de Nick. No entanto, ao aproximarem-se, veem que o corpo é apenas um manequim com o rosto de Nick colado nele como uma piada. Após o incidente, Roshan deixa Pia no seu apartamento onde o colega de trabalho de Nick, Matt, está à espera dela à porta. Ela e Matt entram no apartamento, enquanto Roshan vai-se embora. À noite, o detetive usa a aplicação Find My Phone para procurar onde Nick esteve no dia 16 de março. Descobre que ele estava num bar e visita o dono no dia seguinte. Enquanto vê as imagens de CCTV, vê que Nick se envolveu numa luta com um homem desconhecido nesse dia. Mais tarde, chama Pia à esquadra da polícia e mostra-lhe o vídeo da luta. Pia suspira de alívio por finalmente terem uma pista e agradece a Roshan por ter trabalhado arduamente no caso. Depois de Pia sair, Roshan apresenta sua ideia sobre o Daniken a Luca, que o rejeita, mas concorda em ir à procura na mesma. Chegam ao bosque por uma estrada abandonada, onde Roshan encontra finalmente o cadáver, em decomposição de Nick num rio próximo.
Na cena seguinte, vemos Roshan dirigir-se a Pia no seu apartamento e informa de que o cadáver foi encontrado. Apesar de Pia ter previsto este facto, ela desaba a chorar no chão, lamentando a morte do irmão. No dia seguinte, Roshan é recebido na esquadra da polícia com aplausos. O sargento promove-o para o departamento de homicídios e até Luca o elogia pelo seu bom trabalho. De seguida, ajuda o seu colega de trabalho a ver as redes sociais de Sophie. Enquanto trabalha, Roshan repara numa fotografia de Sophie com um homem que se parece com o homem com quem Nick se envolveu numa briga no bar. Roshan, surpreendido, volta a verificar e confirma que é o mesmo homem. Na cena seguinte, vemos a Sophie na esquadra da polícia. Roshan informa oficialmente da morte do marido. Ela fica paralisada ao ouvir a notícia e pergunta ao detetive como é que ele morreu. Luca revela que ele teve um traumatismo craniano, mas a razão ainda não foi confirmada. Ela derrama uma única lágrima e pergunta-lhes quem foi o responsável. Luca mostra-lhe as imagens da luta de Nick com o homem e pergunta a Sophie se o conhece. Para sua surpresa, ela mente e diz que não o conhece. Depois, é-lhe mostrado uma fotografia dos dois juntos. Sophie admite que o homem é o seu antigo colega, Curtis Hamilton. Diz que são apenas amigos e colegas de trabalho. Mas depois da sua primeira mentira, os detetives têm dificuldade em acreditar. Mais tarde, regressa a casa e senta-se com toda a família. Finalmente, revela aos miúdos que o pai deles não vai regressar à casa. Todos eles desatam a chorar, lamentando a morte de Nick. Depois, vemos Pia na esquadra da polícia a exigir a Roshan que a deixe ver o corpo do irmão. No entanto, não lhe é permitido vê-lo até a autópsia. De volta a casa, Sophie diz à mãe que foi interrogada pela polícia sobre Curtis. Quando ela revela que se referiu a ele como um amigo, a mãe olha para ela incrédula. É evidente que algo se estava a passar entre as duas. Sophie chora dizendo que, se foi Curtis quem matou Nick, a culpa será dela. Enquanto conversam, Pia chega à casa e pergunta-lhe se pode passar lá à noite. Sophie convida, mas não lhe diz nada sobre Curtis. De seguida, é-nos mostrado o flashback do último casamento e do último aniversário de casamento de Nick e Sophie. Fizeram uma festa que aproveitaram ao máximo. Mas, no final, Sophie recebeu uma mensagem de Curtis que dizia que ele não conseguia parar de pensar nela. A atitude de Sophie mudou depois de ver a mensagem. Nessa noite, ela confessou sobre o seu caso de 3 meses com Curtis. Nick ficou furioso com ela. De volta ao presente, Sophie sai de casa às escondidas e vai ter com Curtis. Ele fica chocado ao vê-la, mas convida a entrar. Ele reconhece tudo o que está a acontecer na vida de Sophie e pergunta-lhe se ela está bem. Em vez disso, Sophie pergunta-lhe por que é que ele conheceu Nick sem lhe dizer nada. Curtis responde-lhe que Nick enviou-lhe uma mensagem do nada e pediu-lhe para se encontrarem no bar. Ele queria que Curtis lhe contasse todos os pormenores da sua relação, quem estava interessado primeiro, quando se conheceram e quantas vezes fizeram amor. Diz que, no final da conversa, Nick o atacou, mas Sophie desconfia dele. Enquanto conversam, a polícia bate-lhe à porta e prende Curtis. Acontece que eles estavam a seguir Sophie depois de ela ter mentido sobre a sua relação.